Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus. Nós estamos dando continuidade aos destaques do livro do Apocalipse. Desta vez, então, estamos no capítulo 5 já e vamos dar destaque hoje nos versículos 2, 3, 4 e 5 em conjunto, aqui para nós irmos conhecendo então as revelações que João escreveu para nós, né, que Jesus foi passando para ele. Aqui nós podemos constatar que a revelação da Bíblia é progressiva e nós vamos conhecendo aqui mais e mais a maravilhosa palavra do Senhor e aquilo que vai acontecer nos tempos do fim, né? E nós já estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo certamente o princípio das dores, conforme Jesus profetizou no capítulo 24 de Mateus, início, né? 21 de Lucas e capítulo 16 de Marcos. Vamos aqui então ler esses versículos para a gente ter uma noção geral inicialmente do que nós vamos destacar. O versículo 2 diz assim: E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Primeira questão que João colocou. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. O 4 diz assim, ou 2, 3. O 4 diz assim: E chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de olhar para ele. E o 5, para fechar, diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aqui já identifica então os 7 selos que vem no capítulo 6. Então, como nós vimos no versículo 2, e vi um anjo forte bradando com grande voz, né? E perguntando, João pergunta então, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Bom, esse anjo forte bradando significa o arcanjo Miguel, né? É que devia estar aqui em foco, né? O arcanjo Miguel é sempre designado para missão especial ou para missões especiais, né? Conforme está em Daniel 12:1, Judas versículo 9, o capítulo 1, né? Capítulo único, Apocalipse 12:7 também. 3 vezes é referida a essa categoria de anjo denominado de forte, e todas elas, que está no 5:2, 10:1 e 18:21 no livro do Apocalipse, né? Para tarefas executivas de grande importância. Aqui ele é o arauto de uma proclamação de grande urgência. Entendemos então, né? E no versículo 3, fala, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tal, podia abrir o livro, né? E nem olhar para o livro, né? De tão sagrado e santo que podia ser, né? Bom, nós podemos destacar aqui, né? Que o ato de desatar os selos significa revelar a mensagem do juízo, garantindo o seu cumprimento. De tão sério que era, né? Então essa mensagem é aquela essencialmente contida nos capítulos 6 e 8 deste livro do Apocalipse, né, que nós vamos ver. Mas para tal era preciso alguém que tivesse dignidade ou no céu ou debaixo da terra, mas ninguém foi encontrado. Então a ideia de dignidade do presente texto, né, que nós lemos, e nos que se segue, provavelmente envolve, antes de tudo, um conceito de dignidade moral. Todavia, deveria envolver outros aspectos. Nós estamos falando aqui de dignidade santa, né? de santidade mesmo, né? De divindade. Bom, o primeiro aspecto aqui é ninguém no céu, né? Os habitantes das regiões celestiais, ou das regiões celestes, segundo o pensamento judaico e dos cristãos primitivos, habitavam em muitas moradas, ou seja, nos lugares celestiais, como se vê em João 14:2, né? Efésios 1:3, onde o conceito é comentado por Paulo. Na presente passagem, como em outras expressões do mesmo significado do pensamento,
Os habitantes aqui referem-se aos anjos. Eles podiam até serem capazes, mas não eram dignos por terem sido criados, né? Eles não foram gerados. E no segundo aspecto, nem na terra. Então daqui se refere aos homens num contexto geral. E esta é a grande declaração do salmista, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Salmo 115, 16, né? A primitiva morada dos homens foi o jardim do Éden, né? Que a gente conhece em Gênesis 2:8. Porém, ao pecar, ele teve que desocupar esse lugar, né? E a partir daí, então, o homem fixou a sua morada a 30 quilômetros do rio Jaboque. Isso está lá em Gênesis, hein? Provavelmente na cidade que leva o nome de Andarnier, ou seja, que segundo se diz, teria sido ali a verdadeira morada de Adão e Eva. Tem mais coisas, mas vamos ficar, senão fica muito longo esse vídeo, né? Agora, nem debaixo da terra. O Hades está em foco nessa passagem, né? A gente percebe aqui, então, os habitantes dessa região melancólica e tenebrosa são os espíritos dos homens que morreram sem encontrar em Jesus a salvação prometida. Há uma tradição entre os escritos judaicos que diz: originalmente o poço do abismo era reputado como um lugar que abrigava os espíritos em prisão, tanto que isso é citado na Bíblia, né, no Evangelho. Mas ali viviam apenas como sombras e vaguearem ao redor. Seja como for, tanto os espíritos humanos como os seres angelicais ali se encontravam, mas também são indignos para uma tão grande e sublime missão. Assim ninguém podia sequer olhar para o livro, né? Apenas João, para revelar o que viu, né? E no versículo 4 falava do choro, né? Que João chorava muito. Talvez seja aqui esta única ocorrência de uma pessoa estar chorando no céu, né? Porque ali não haverá pranto, não haverá choro, né? O termo grego aqui, traduzido por chorava, ele na verdade indica um choro em voz audível, conforme está em Lucas 6:21. João chorava muito por ver tanta indignidade diante daquele livro misterioso. Não admira, portanto, que João começasse a chorar muito, né, por conta disso. E no caso aqui, no verbo, no imperfeito, que significa chorar de modo audível, como se tratasse de uma criança decepcionada ou ferida, né, é empregado aqui quando viu que ninguém respondia ao convite feito. Quem é moralmente digno de abrir o livro, então? Não havia ninguém digno de abri-lo, talvez como judeu João visse naquele novo selado, naquele rolo selado, perdão, a significação de um livro de resgate que não encontrava nenhuma imitação, né? Jeremias 32, 6 a 15 fala disso. Bom, então João afligia-se e chorava porque temia que não houvesse ninguém capaz de vencer, né, o mal. Mas teria de ser um. Quem seria esse um? Vamos ver no versículo 5, então. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o leão da tribo de Judá é um dos nomes dados a Jesus, né? Essa presente expressão, ela faz alusão a uma das primeiras profecias messiânicas que a gente viu em Gênesis 49, 9 e 10. Judá é um leãozinho de presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como um leão velho que o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Silo, aquele a quem pertence, é outra tradução, né? Silo ou Siló. E a ele se congregarão os povos. Muito bem, então quem venceu?
Cristo é o vencedor por vários motivos que nós conhecemos, né? Consideremos os pontos seguintes, por exemplo, através do seu ofício real, né? Através de sua descendência real como filho de Davi, segundo a carne, né? E através do seu poder inerente na qualidade de leão da tribo de Judá, e também através do equilíbrio de seu caráter e ainda através de sua missão terrena, que foi completada, incluindo a expiação, né, a ressurreição e a glorificação como grande declaração de seu supremo poder pessoal. Então essa grande vitória de Cristo é abrangente e universal e pode calar a todos que planteiam a exemplo de João no presente capítulo, né? Então, quem venceu, nós falamos, Cristo é o vencedor, né, por vários motivos, conforme foi citado. Então, a raiz de Davi em Isaías 4:2, né, tem essa referência de um renovo que brotou dessa raiz, né? E o renovo é um nome de Cristo, na verdade, né? E é empregado em 4 maneiras. Vamos lá, então? A primeira, o renovo de Jeová, Isaías 4:2, isto é, Cristo como Emanuel, né? Que a gente vê também no capítulo 7:14 de Apocalipse. E o renovo de Davi, a gente vê em Isaías 11:1, Jeremias 23:5, isto é, na verdade o Messias, né? Da semente de Davi segundo a carne. Aí o terceiro, então, é o servo de Jeová, o renovo está em Zacarias 3:8, o Messias em humilhação e obediência. Que lindo, né? E para finalizar aqui, né, dessas características de renovo, o homem cujo nome é renovo, também está em Zacarias 6:12 e 6:13, isto é, seu caráter com o filho do homem, o último Adão, ou o segundo homem, ou segundo Adão, né? 1 Coríntios 15, 45, 47, a gente pode constatar isso, né? Reinando como sumo sacerdote e rei sobre a terra, no domínio dado e perdido pelo primeiro Adão. Mas Jesus, então, como segundo Adão, recuperou essa condição, né? Mateus na verdade, o evangelho do renovo de Davi. Marcos, do servo de Jeová. Lucas, do homem, né? Cujo nome é renovo. E, para finalizar, o quarto evangelho, João, do renovo de Jeová, Deus, né? Então é isso que nós temos sobre Jesus como o único capaz, né, de abrir o rolo dos 7 selos, como esse destaque que a gente deu agora. Ficou um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vocês gostaram, né? E eu espero que vocês possam compartilhar isso para, né, o aprendizado de outras pessoas. Essa maravilhosa descrição aqui, né, de quem realmente é capaz, quem tem o poder nos céus e na terra, né, para fazer tudo isso que foi descrito e abrir o livro e dar conta agora dos primeiros juízos a ser aplicados sobre a humanidade, sobre as nações. E lembre-se, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele vive e reina para sempre. Que Deus abençoe você por ter ouvido, por ter compartilhado, e que você possa aí crescer na graça e no conhecimento, né? Lendo, ouvindo, e porque a fé também vem por ouvir e ouvir pela palavra, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.